Aqui, quem é nova criatura em Cristo? Levante suas mãos. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E a minha pergunta nessa noite é: será que nós se sentimos mais justos ou mais pecadores? Após nós ter entregado a nossa vida para Jesus, entregado o senhorio da nossa vida, o senhorio, aliás, de Jesus Cristo, você tem percebido que você é mais justo ou mais pecador? Você se sente em falta com Deus? Ou você se sente que é aceito por Ele? Você acha que você está longe dEle ou você acha que você está perto dEle? E aí? Sabe, essas respostas, meus irmãos, revelam a consciência da justiça de Deus em nós. Diferente da resposta de você, se você se sente mais perto do Senhor, ou se você se sente mais distante, se você se sente mais justo ou pecador, isso revela a sua consciência sobre o que eu vou pregar nessa noite, sobre a justiça de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, justiça de Deus. Isso vai revelar se realmente conhecemos e desfrutamos daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Acredito que essa mensagem vai ser libertadora para alguns aqui. Vai libertar você de uma mente medíocre que Satanás muitas vezes está prendendo a sua mente, achando que você é um miserável pecador. E hoje você vai sair daqui liberto no nome de Jesus, de uma consciência sobre a justiça de Deus, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai afirmar: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo, ele morre, essa palavra perece significa isso, ele morre por falta de conhecimento. Então hoje eu quero trazer essa mensagem de conhecimento sobre a justiça de Deus, para que você entenda, cara, olha o que Jesus fez por mim. E aí você vai se colocar em uma posição extraordinária com Cristo Jesus, ao qual Ele conquistou na cruz para você. E Oséias profetizava isso: o meu povo morre por falta de conhecimento, não tem conhecimento nem do que Jesus vai fazer na cruz. E hoje talvez a gente está nessa mesma situação, estamos morrendo por falta de conhecimento do que o Evangelho propôs para você, do que o Evangelho fez. Aí o que acontece? Às vezes a gente vive uma vida de altos e baixos, vive numa vida de acusação do diabo, de autocondenação, sem desfrutar da vida de Deus e das promessas de Deus para a sua vida, por falta de conhecimento, por falta de conhecer o que a palavra de Deus, o que Jesus fez na cruz do Calvário pela sua vida. Se uma pessoa, meu irmão, não sabe que ela é justa, ela não vai orar crendo, ela não vai fazer uma oração que vai ser poderosa e eficaz. Se uma pessoa não entender que ela é justa agora, até o relacionamento com ela, com Deus, vai ser meio assim, porque o cara vai ali todo incrédulo, né? Será que Deus vai me ouvir? Será que não? Será que Ele me ouve? Porque eu sou assim, porque eu cometi isso, porque eu pratiquei isso, será que Ele está com a sua mão estendida para mim ou não? Então, por falta desse conhecimento, por falta de nós entendermos o que é justiça de Deus, a gente fica meio incrédulo. E 2 Coríntios 5:21, que é a base do texto ao qual eu vou explicar nessa noite, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Olha isso aqui que forte. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eu vou ler novamente porque vocês não entenderam. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Mais forte, aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus. Ele fez pecado por nós,
para que em quem? Jesus? Fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que Jesus fez por você, meu irmão. Aquele que não tinha pecado, se fez pecador, para que hoje nós, pecadores, que éramos pecadores, fôssemos justiça de Deus. Estão captando? E olha só que interessante. Jesus era o único cordeiro perfeito. Por isso que João Batista, lembra de João Batista? Declara sobre ele, dizendo assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. O próprio Deus provê um Cordeiro perfeito, que quem é? Oh, já enfraqueceu? O próprio Deus provê um Cordeiro, quem é? Isso, quando nós falamos o nome dele, tem que falar com poder. O próprio Deus entrega o seu Filho para pagar uma dívida a nós. Aí, se nós não temos o entendimento, o conhecimento do que é justiça de Deus, a gente fica com aquelas muletas, escrito pecado, dizendo assim: eu sou um pecador mesmo, porque eu gosto de praticar isso, porque eu faço isso, eu vivo caindo nisso, e eu não consigo libertar disso. Usa uma muleta e não tenha o conhecimento do que o que Jesus fez na cruz, para ficar pecando, para ficar errando, para ficar falhando. Mas quando a gente começa a entender, caraca, olha a posição que Deus nos colocou, você começa a andar de um estilo diferente. Logo nós vamos entender mais. Jesus vai para a cruz, como uma ovelha calada, leva sobre si o nosso pecado, leva a culpa, a dívida que nós tínhamos com Deus. Em troca, os que creem participam da sua perfeita justiça. Jesus vai na cruz, morre pelos nossos pecados. Aí nós, a igreja do Senhor, cremos no Senhor Jesus? Nós saímos dessa conduta de pecador para sermos o quê? Justiça de Deus. Você começa a se tornar justo. Você é justo, meu irmão. Mas o fulano olha para mim e acha que eu não sou justo. Mas aos olhos de Deus você é justo. Porque quem te justificou? Alguém que um dia foi pregado na cruz do Calvário por você. Nós vamos entender que não é pelas nossas obras, é por aquilo que Ele fez você justo. Sai dessa mente medíocre, miserável, achando que você é um derrotado, um pecador, um miserável que não vence, que não se liberta, que não é curado, que não tem salvação. E entre com uma mentalidade de justiça de Deus, que você foi lavado, remido, santificado, justificado, curado, liberto, sarado, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por você e por mim. Porque às vezes a gente vem para a igreja com aquela mente derrotada, né? Hoje eu não consigo nem levantar a mão para dar glória, porque eu errei, eu falhei, eu não consigo vencer isso, e eu sou isso, e aí vai se automutilando, vai se condenando, e aí o peso vai vir mesmo, que é o ponto de não conseguir nem levantar as mãos para dar glória. E sendo que Jesus lá na cruz do Calvário te lavou, te limpou, tirou o jugo pesado que estava sobre você, para que hoje a gente falasse o nome dele? O nome dele? Você é livre, meu irmão. 1 Pedro 2,24. Olha o que Jesus fez, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarado. Olha o que a Bíblia está dizendo do que Jesus fez para você, meu irmão. Não dá até uma arrepiada quando a gente lê uma parada dessa? Olha o que Jesus declara, o que Ele fez, olha o que Pedro declara, dizendo: olha, vocês agora, Jesus morreu pelos pecados de vocês, para que hoje vocês sejam justiça de Deus. Os demônios têm que olhar para vocês e ver ali,
Uma justiça de Deus, outra justiça de Deus, outra justiça de Deus, outra justiça de Deus. Eu e você somos justiça de Deus nessa terra. Então é isso que o Senhor quer trazer no nosso coração. Mas talvez um dia a gente leu em Romanos capítulo 3, versículo 10. Quem faz discipulado aqui sabe o que eu estou falando, que tem uma lição que fala assim, que entra nessa questão sobre o pecado, coisa e tal. Em Romanos 3,10 ele diz que não há um justo sequer. Aí tu para pensar assim, Pado, tu está falando que nós somos justos, que fomos justificados, mas Romanos 3,10 está dizendo que não há um justo sequer. O que você está fazendo na minha mente, que já não estou entendendo mais nada? Esse é o problema, meu irmão, de muitas vezes a gente pegar um texto fora de contexto, de usar só um versículo para dizer, eu não sou justo. Eu não sou justo. Não, eu não sou justo. Porque Romanos 3,10 realmente vai falar sobre isso. Não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que quando Paulo usa esse versículo, ele está embasando algo que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Ele está citando a antiga aliança. Ele está dizendo algo que aconteceu antes de Jesus morrer na cruz. Ele está declarando, olha, não há um justo sequer. Vocês lembram na antiga aliança? Todos se desviaram, todos pecaram. Quer ver? Nós vamos ler. Romanos 3,10. Olha só, como está escrito. Paulo está declarando àquela igreja, dizendo assim, olha, como está escrito lá em Eclesiastes. Não há um justo sequer, ele está falando. Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está dizendo isso. Aí Paulo continua nos versículos seguintes, 19 e 20, explicando agora sobre a lei, que as pessoas estavam se apoiando na lei. Olha só. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo está explicando um texto da antiga aliança, para explicar o seguinte, olha, eles eram assim, eles eram assado, eles não faziam o bem, eles cometiam isso. Por quê? Porque a antiga aliança, eles queriam tentar ser obediente, para ser justificados. Aí Paulo está dando nos dedos, dizendo, não, vocês não são justificados por ser bonzinho, por ser queridinho, por trazer o quilo do amor, de dar uma ofertinha para alguém que está precisando, ou ser generoso. Vocês não são justificados por isso. Paulo está usando, não há um justo sequer, para dar esse contexto. Mas olha que interessante o que o texto continua, por isso que é interessante nós ler o contexto. 21. Mas agora, olha aqui que Paulo ele explica ali sobre não há um justo sequer. Estão entendendo? Olha, não há um justo sequer, todos extraviaram, todos fizeram isso. Ele está citando a antiga aliança, ele está dizendo o povo que antecedeu Jesus na cruz, amém? E aí agora ele vai dar a conclusão do que ele quer dizer para a gente. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas. Olha só, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê. Quem crê? Porque não há distinção. Ele está declarando de volta, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus? Mas quando você creu em Jesus, mudou o teu estado. Olha só, vamos continuar.
todos carecem da glória de Deus. Sendo agora, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, debaixo impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista na manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi totalmente excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Querido, você é justo pelo sangue de Jesus, e não pelas tuas boas obras, não pela tua obediência à lei. Você é justo pela obra da cruz, por aquilo que Jesus fez por você. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é obedientezinho, não, é por aquilo que Ele fez na cruz por você. Ele nos colocou nessa posição de justos. Paulo falou, não há um justo sequer, todos se extraviaram, por quê? Porque quando surgiu a lei, apareceu o pecado do povo, floresceu o pecado, aí Jesus vem, paga lá na cruz, e nós pela fé o que fizemos? Cremos no Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, e aí você sai dessa posição de pecador para... Quem entendeu? Você sai da posição de pecador para justos. Você é justo, querido, porque Jesus morreu no teu lugar. Está entendendo o que o Evangelho fez na sua vida? Está entendendo quando você veio aqui na frente, quando a gente faz apelo, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Nós só estamos sendo facilitadores para que você saia desse lamaçal de pecado e venha para o lugar de justificado. Aí você vem com fé e dizendo, não, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida para Ele, eu sou dele, a partir dele, de hoje Ele é todo meu e eu sou dele. Você é transportado das trevas para a sua luz, e você se torna justo. Aquele ponto ali você se torna justo. Você vai pecar na segunda-feira? Vai acontecer de você pecar? Claro que vai, porque inicia-se então o processo de santificação, que é uma outra coisa, mas até então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna justo aos olhos de Deus, para uma caminhada que chamamos de santificação, até outra caminhada que se chamamos de glorificação, que quando Jesus vem para nos buscar. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, querido, você é justo. Chacoalhe esse irmão que está do seu lado, dizendo, a partir de hoje, você não vai viver com essa mente medíocre de pecador. Você vai andar como um justo de Deus. Amém? Pergunta para ele. É isso que o Senhor quer que a gente viva. Olha só, Romanos 8:1. Agora, pois, já não há condenação, há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Querido, se você é justo, não há condenação mais para você não. Quem é justo aqui? Então onde há condenação? Onde há acusação?
não tem mais, porque lá na cruz do Calvário Ele fez isso para você. Está entendendo o que o Senhor fez? Aí o diabo vem cheio de marra, e vem, te oferece coisa, faz você cair, faz você tropeçar, e você começa a se arrastejar com aquela mente medíocre, eu sou um pecador. Não, se levanta, se arrepende e volte à posição que o Jesus te colocou, como justo. É tão louco quando você entende a justiça de Deus sobre a sua vida, que você começa a andar em santidade por causa disso. Porque você pensa, cara, se Jesus me colocou na posição de justo, eu vou andar em justiça de Deus, eu vou andar evitando o pecado, eu vou continuar andando no lugar ao qual Ele me colocou. E isso te impulsiona a viver em santidade. Eu vou ilustrar mais para vocês entenderem. Olha só essa ilustração. Aqui está a balança de Deus. Aqui está. Aquilo que Paulo estava declarando, como está escrito, não há um justo sequer. Estou apontando para cá, para a balança do pecado, amém? Aonde o homem está? Vamos lá, me ajuda, gente, vocês estão com sono? Aonde o homem está? Então Paulo começa a declarar isso, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a um fizeram inúteis, a quem não faça o bem, nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno vibra nos seus lábios, a boca eles têm cheio de maldição e de amargura, os seus pés velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos há destruição, miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor diante dos seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque aonde o homem estava? No inferno, por causa do quê? O peso do pecado. E Jesus está onde? No céu. Então, você tem que entender a posição ao qual eu e você está. Querido, tu poderia fazer, sem Jesus, tu pode ser o melhor dizimista, melhor ofertante, melhor bonzinho do mundo, melhor cara top, mas sem Jesus você ainda está no inferno. Sem Jesus ainda a balança da justiça de Deus está pesando para o pecado. Porque o miserável do Adão caiu e fez a gente vir caindo também. E aí precisava de alguém para nos salvar, que estava no céu, querido. Que é quem? É isso, querido. Nós estávamos aqui, olha, é isso que Paulo estava declarando. Olha, estava tudo destruído, estava tudo acabado, estava tudo. Mas, querido, olha o que Deus faz por nós. Próximo. Aí acontece isso. O Verbo se fez carne. Aquele que estava com Deus. O unigênito desce à terra. Numa manjedoura. Vive uma vida sem pecado. Foi tudo tentado, porém sem pecado. O povo queria colocar ele no trono. Mas ele tinha uma missão que era para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E daí o que ele fez na balança da justiça de Deus? Eu assumo o pecado meu e teu. Eu assumo o teu pecado, eu assumo aquilo que você fez. Eu sou Jesus, eu assumo sim. Eu troco de lugar com você. Eu vou para o inferno e você sobe para o céu. É isso que Jesus veio fazer por mim, por você. Ele veio, o Verbo se fez carne, e daí ele trocou, ele se assumiu como um pecador, aquele que não tinha pecado, aquele que não se contaminava com o pecado, assumiu sobre si, na cruz do madeiro, e desceu até o inferno por causa de mim e de você, e colocou o homem numa posição agora eterna. A balança de Deus houve um sobrenatural. Efésios capítulo 4, diz assim, versículo 9, ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido nas regiões inferiores da terra ou no inferno?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse texto está dizendo assim: olha, Jesus foi até o inferno por causa de mim, por causa de você. E aí você ainda está com uma mente, meu querido, de pecador, de miserável. Quando você entregou sua vida para Jesus, Ele te colocou lá em cima. E Ele desceu até lá embaixo. Isso é justiça de Deus para nós que éramos pecadores. Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu era um pecador. Você é o que hoje? Você é justiça de Deus. E é muito louco porque Jesus então era o unigênito do Pai, o único, para se tornar o primogênito de muitos. Ele foi o primeiro a vencer a morte. Olha só, Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Olha o que Jesus fez. Ele foi para o inferno, enfrentou a morte por mim e por você, para ser o primeiro dentre os mortos. Você acha que você vai ressuscitar, meu irmão? Quem acha que vai ressuscitar? Um justo vai ressuscitar, querido, por causa que ele foi o primeiro a vencer a morte. Onde está a morte, o seu agrilhão? Jesus venceu a morte. Ele é o primeiro de muitos que vão vencer a morte, porque nós somos justos. Ele nos colocou nessa posição de justo. Olha só, Apocalipse 1:5 também diz sobre isso. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, abrindo então a oportunidade para que nós poderemos agora ressuscitar junto com Ele. Isso é muito louco, gente. Olha a posição que o Senhor nos colocou, olha o lugar onde eu e o Senhor colocou nós dois. Até a morte, nós vamos vencer, Ele é o primeiro. E como não, né? Por que não vir adorá-lo nesse calor? Por que não levantar os nossos braços quando estamos aqui na adoração? Sabe, às vezes a gente fica de braço cruzado no louvor, às vezes, sei lá, a gente fica viajando, mas quando a gente começa a entender o que Deus fez por nós naquela cruz, as coisas ocultas que estão ali, que na verdade estão manifestadas na palavra, só que a falta de conhecimento, de buscar, de ler, e a gente fica ali bem medíocre, bem... E sendo que a gente precisa entender, olha a posição que a cruz colocou-nos. Nós não tínhamos o que fazer, querido. Se eu e você falasse assim: olha, Jesus, eu vou viver a minha vida em pecado, mas no final da vida eu quero ser crucificado para pagar a minha própria vida, daria certo? Claro que não, porque o cara já está cheio de mancha, de mácula do pecado. Não ia ser uma ovelha perfeita, lembra? Que João Batista declarou. Então não tinha o que eu e você poderia fazer para nos colocar numa posição. Nós estávamos condenados no inferno, aí manifestou a justiça de Deus. Jesus Cristo desce e morre na cruz por mim e por você, nos colocando no céu. Olha a posição, Romanos 5:1. Justificados. O que nós somos agora? Um justificado, ele é o quê? Justo. Um justo
Um injusto foi justificado e se tornou, o que você é? Legal, né, gente? É meio matemático isso. Um injusto creu no Senhor Jesus que era justo, nos justificando e nos colocou no lugar de... Olha o que Jesus fez por mim e por você. Mas olha só, vamos continuar o texto. Justificados, pois, mediante a fé, quem tem fé em Jesus, amém? Temos paz com Deus. Olha isso. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha a posição, nós éramos inimigos, nós carecia da glória de Deus, por causa do pecado. E Jesus morre por nós, nos justifica e hoje temos paz com Deus, temos acesso à presença de Deus. Por que paz com Deus? Porque havia uma dívida minha e sua por causa do pecado. O justo juiz tinha uma balança que estava pesando mais sobre as nossas vidas por causa do pecado. Aí vem o nosso advogado lindão, fofão, Jesus, morre na cruz, paga os nossos pecados e agora nós somos amigos do justo juiz que é Deus. E nos reconcilia com Ele, temos paz com Deus. Aí para com essa mente medíocre de chegar diante de Deus, aí eu sou miserável, ai não sei o quê. Querido, olha o que Jesus fez por você. Chega no trono da graça, para receber misericórdia em tempo oportuno, pode chegar, o Pai está te esperando, porque hoje temos paz por meio da fé, porque você foi justificado, quando você entregou sua vida para Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e não entregou sua vida para Jesus, quer sair desse lugar de pecador para a justiça? É hoje, querido. Apocalipse 5:9, olha isso. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque fostes mortos, e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aonde que nós estamos aqui? Aonde? Aonde nós estamos aqui? Aqui no toda tribo, toda língua, no povo e nação, e ainda nos constituiu como sacerdotes, onde nós vamos reinar sobre essa terra. Você é justo, querido. Jesus te colocou nesse lugar, Jesus te colocou, Ele comprou com o sangue dEle, Ele te comprou com o sangue dEle. Você é justo. Se liberta dessa mente, porque assim, o que o diabo é? É acusador, não é? Acusador, o que o acusador faz? Fica enchendo tua cabecinha. Realmente, tu é um pecador, né? Realmente, tá caindo de novo aí, né? Realmente, né? Tu é isso mesmo, tu não vai conseguir vencer, é isso aí, tu é isso mesmo, coisa e tal. E a Bíblia está dizendo, não, tu foi comprado, Jesus entregou a sua vida para você. Se liberta, sabe? Às vezes a gente está preso no pecado, como se estivesse dentro de uma cadeia com a porta aberta. É só sair, saia. Jesus já abriu a porta, é só sair. Mas a gente fica ali, porque pro lado de fora está ali Satanás dizendo, não, fica aí, tu merece aí. Aí as escrituras estão dizendo, não, tu foi comprado pelo sangue, tu foi comprado, tu é sacerdote, tu vai reinar sobre a terra. E aí você tem uma escolha, querido, se você quer andar como justiça ou como um pecador. Quem quer andar como justiça aqui? Levante suas mãos lá no alto, eu vou andar como justiça. Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha só, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, lembra da balança do peso? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tu está vendo a posição que você está sentado, querido? Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você está mais perto de Cristo do que dos anjos. Com Cristo Jesus, querido. Você está mais pertinho de Jesus do que qualquer anjo. Você está pertinho, olha a posição que Ele te colocou. Você está assentado, nos fez assentar. Aí a gente volta com aquela mente, não, estou longe de Deus, não sei o quê. Querida, é só um entendimento aqui, Lembra que eu comecei a falar sobre consciência? Quando você se converteu, entregou sua vida para Jesus, você se sentiu mais afastado de Deus? Ou você se sentiu mais perto dele? Você se sentiu mais pecador? Ou você se sentiu mais justo? Isso tudo vem da consciência. O que o diabo quer atacar é a sua consciência, porque uma consciência corrompida quebra a tua fé. E a fé é impossível agradar a Deus. Nós não chegaremos perto de Deus sem fé. Olha a jogada de Satanás. Deus tem me dado uma mensagem sobre isso. Sabe, essa jogada de Satanás, de ficar falando que a gente é isso, que é aquilo, para ir diminuindo a nossa fé, nossa caminhada. Por isso que Jesus questiona, quando o Filho do Homem vir na terra pela segunda vez, encontrará fé? Por quê? Porque o diabo está lutando contra a nossa mente, dizendo que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, que nós não merecemos isso, que realmente nós não merecíamos, mas Ele quis fazer, Jesus, e nos colocou nessa posição de justiça de Deus. Então, hoje, se nós olharmos a balança da justiça de Deus, não está mais em falta. Jesus ressuscitou e olha só, não há mais condenação, não há mais peso de pecado. Jesus removeu tudo isso. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós e nos fez ser justiça de Deus. Hoje não há peso, querido. Hoje não há peso, você é justo. Pare com essa mente medíocre de achar que você não é. Entenda o que você é em Cristo. Olha só, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça, olha isso, com que incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão dá a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? O que união há do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e aos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está dizendo: ande, querido, ande como um justo, ande como um perdoado, não se misture com a impureza, não se misture de volta com o pecado, não, ande como um filho de Deus, como justiça de Deus, como um justo. Ele está dizendo que harmonia há entre a luz, que harmonia há entre as trevas, que harmonia há com aquele que é incrédulo ou que é crente. Não se mistura, querido, você é justo. O Senhor te justificou. Não, Ele não está dizendo assim, olha, não é para mais olhar para quem não é cristão, né? Não pode mais agora falar com aquele amigo que tu encontrar na academia, com aquele amigo que tu encontrar no teu trabalho, que ele não crê. Não é isso. Ele está falando para a gente não se misturar com a impureza. Porque você já foi justificado, você já foi lavado, já foi remido. Então ande como um justo. Ande
ande na posição ao qual Jesus colocou você. Amém? E daí isso é louco, porque quando nós aprendemos que somos justos por meio da fé em Jesus, e daí quando você fala com Deus, é muito louco assim, porque é justiça falando com justiça. Olha que doido. Nós somos do mesmo reino, da mesma espécie. Nós temos a mesma comunicação. Agora é um justo falando com um justo. Mas por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, por causa da cruz, querido. Olha o que a cruz fez por você. Eu já sentei com gente milionária assim, sabe? Eu me sentindo milionário. Verdade, quando a gente estava lá em Videira, a gente sentou com um cara, que era um dos caras mais ricos de Videira, se não era o mais rico, na mesma mesa, né amor? Mas ali papiando, eu me sentindo rico, meu irmão. Porque Deus nos coloca nesses lugares. Deus nos coloca, você se torna justo, você vai andar como justo, vai se envolver com pessoas justas. Deus quer te levar para esse lugar, sabe, sair dessa mentalidade de pobreza, de desgraça, de dizendo, não, eu sou pecador ainda, eu sou miserável. Querido, isso não anula o fato ao qual nós precisamos todo dia se arrepender. Sim, estamos no processo de santificação, mas nós não podemos viver com essa mente medíocre, pecadora, dizendo, eu sou isso. Não, querido, você está em uma posição justa, por causa que um dia um sangue foi derramado na cruz. Isso é muito forte, isso é uma consciência muito forte, querido. Quando você entende isso, você começa a andar em santidade, porque você, não quero me contaminar com aquilo que é. Isso te impulsiona a andar correto. Cara, não quero me envolver mais com coisa impura, eu sou justo. Então isso nós precisamos gravar em nosso coração. A falta de reconhecimento, de relacionamento com o Pai, isso vai sempre te levar a uma mente medíocre. Mas quando tu começa a reconhecer o que Jesus fez na cruz, quando você começa a ter relacionamento com o Pai, Ele vai te colocando nesse lugar, não é verdade? Quando você está lá no seu momento de oração, você não sai como um leão? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Sai que é um... Por quê? Porque cada relacionamento, cada leitura nas Escrituras, você vai se enchendo e se apropriando por meio da fé no lugar que Deus te colocou. Então você precisa ter relacionamento com Deus, ler as Escrituras, ter conhecimento no lugar que Deus te colocou. Quando você tem essa consciência da justiça, você aproxima cada vez mais de Deus. Mas quando você tem a consciência do pecado, você só se afasta dele. Ou seja, quando você está ali buscando, intenso com Deus, cada vez você vai se apropriando do céu. Só que se você fica só no pecado, só se relacionando com coisa errada, só com impureza, a consciência do pecado vai te derrubar, vai anular a tua fé. E aí você já não acredita mais que é justo, já não acredita mais no que a cruz fez por você. E aí você acaba naufragando na fé. Olha que perigo isso. Olha só, Filipenses 1:9 para nós encerrar. E também faço essa oração, Paulo dizendo, que o vosso amor aumente, mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha a consciência aqui, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quando Jesus vir nessa terra para nos buscar, quem vai? É aqueles que reconheceram e que conheceram o que Ele fez na cruz do Calvário.
Quem vai ser arrebatado, quem vai ser salvo, é aqueles que conheceram e que reconheceram. Por isso que Paulo está dizendo isso. Olha, a minha oração é que aumente o amor de vocês, que aumente o conhecimento de vocês, para quando chegar naquele dia, vocês não sejam inculpáveis no dia, para não chegar aquele dia, Jesus, eu nem sabia da tua justiça que tu tinha manifestado sobre nós, que eu sou justo. Estão entendendo? Por isso que nós precisamos ter esse relacionamento com as Escrituras, relacionamento com Deus, para continuar permanecendo na posição que Ele nos colocou. Porque é muito fácil, meu irmão, você ser um filho e depois se tornar um filho desobediente, lá comendo a lavagem dos porcos, sendo que tem um pai amoroso te esperando. Então, precisamos deixar que isso penetre a nossa alma e nosso espírito, para a gente andar dessa forma, andar como justo, pessoas que foram justificados. Queria te convidar nesse momento a se colocar de pé. E agora, se você parar para pensar, quem é pecador aqui, levanta a mão. Olha só, a maioria da galera que levantou a mão não entendeu o que é ser justiça agora. Quem aqui é justo? Quem aqui é pecador? Entenda algo aqui, querido. Você peca, amém? Mas isso é muito chave. Você peca, mas você tem a oportunidade de chegar no trono da graça e receber misericórdia em tempo oportuno. Porque você é um justo, porque Jesus na cruz te colocou nessa posição. Agora, quem não entregou sua vida para Jesus não tem essa oportunidade ao qual você tem. Claro que nós não usamos isso de muleta para viver uma vida de pecando, porque nós precisamos continuar na justiça de Deus, sendo justo. Até as pessoas precisam olhar para nós, aquele cara ali é justo, é um cara certo, é um cara correto. Mas não até porque ele está fazendo as coisas certo, porque Jesus morreu na cruz. Mas a pessoa que viu que tu é justo, não sabe que tu é um cristão. Mas pela tua conduta de andar nessa justiça, praticando as boas obras, isso vai honrar o céu. E só vai revelar que você é um salvo. Só vai revelar que você é um justo. A ideia do diabo é isso, que você se sinta-se um pecador todos os dias. E a ideia de Deus é que você viva uma vida, é questão de mentalidade, gente. Por isso que muita gente não se livra de pecados. Não se livra de pecados porque fica falando eu sou um pecador e fica permanecendo naquela porcaria. Mas quando você entende a posição que Jesus te botou, você vai parar. Eu acredito, se você tem um pecado que você está caindo direto, que você está lutando direto, comece a pensar com essa mentalidade, cara, eu sou justo. Deus me colocou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Jesus levou todos os meus pecados. Sabe, ou seja, não tem poder, o poder do pecado não pode mais atuar na sua vida. Nós estamos rodeados pela presença do pecado, é uma outra coisa. Mas o poder do pecado não pode te dominar mais. Porque Jesus removeu o poder do pecado sobre a tua vida. No mundo ainda tem a presença do pecado. Só na glorificação que nós vamos sair dessa presença. Que é no céu, que não vai ter nada mais está entendendo? Mas quando você anda com essa consciência de justo, querido, você não é influenciado pela presença, e você vai continuar andando sem o poder do pecado na sua vida. Então, esse pecado que você está caindo direto, que você está errando, ele não tem poder sobre a sua vida. Ande como um justo, ande nessa posição que Jesus te colocou. Assentado nas regiões celestiais, tem paz com Deus. É uma questão de metanoia, de transformação de mente. E aí é muito legal, porque quando você anda nesse estilo de vida, você não fica mais preocupado, com o pecadinho aqui, eu tenho que cuidar. Não, você tem senso de missão. Aí você começa a exercer a missão que Deus te deu, que é pregar o evangelho para as pessoas. Porque hoje muita gente não prega
o evangelho porque vive no pecado. Aí tem vergonha, acusação, e aí o diabo, está entendendo? Mas quando você anda em justiça de Deus, não é fácil chegar em alguém e falar de Jesus, porque tu é uma pessoa justa e só está querendo contribuir e levar essa pessoa a se tornar justa também. Então é uma questão de mentalidade, gente. É uma questão de crer, é uma questão de fé, amém?